Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você ela está aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 4 até o versículo 6, onde a Bíblia vai nos dizer: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vai para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando lançaram, pegaram tal quantia de peixe que as redes começaram a se romper. Eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra. Amados, lance a rede sobre a palavra de Jesus. Aqui Jesus Cristo estava ministrando para Pedro e no momento ali que Jesus Cristo chegou diante deles, Jesus diz para ele: lance a rede. Ele havia pescado a noite toda e não havia pegado nada. A maioria de vocês já conhecem essa passagem, já ouviram essa passagem, mas a questão aqui está em obedecer a palavra de Jesus. Meus amados, muitos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos até crerem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a grande questão é quem está disposto a se posicionar, a obedecer a palavra. É quando você se posiciona e obedece a palavra que a sua vida é transformada. Pedro aqui teve a vida dele transformada, ele pôde ver ali o sobrenatural, meus amados, porque ele tomou uma decisão de lançar a rede sobre a palavra de Jesus. Você precisa tomar uma decisão para você colocar a palavra de Deus em prática. Ali em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus ele vai explicar a diferença daquele que ouve a palavra e pratica e aquele que ouve e não pratica. É interessante, meus amados, que os dois ouviram a palavra, mas um colocou a palavra em prática e o outro não. O que ouviu a palavra e não agiu sobre a palavra no momento da tempestade, a casa dessa pessoa caiu. Mas aquele que ouviu a palavra, a Bíblia diz, meus amados, que no momento da tempestade, a casa dele ficou de pé, porque ele estava alicerçado sobre a rocha. Jesus Cristo é a rocha. Quando você firma sobre a palavra, não tem como dar errado. Não tem como, meus amados, você não ser abençoado quando você se posiciona na palavra de Deus. Ali em João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus vai dizer: santificai-vos na verdade, pois a verdade é a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é a verdade. E quando você firma na palavra e anda sobre a palavra, quando você coloca a palavra em prática, você vai ver o sobrenatural. E Pedro aqui pôde pegar muitos peixes, porque ele decidiu ouvir Jesus. Ele foi impactado, ele viu a glória de Deus. Se você quiser ver o agir de Deus na sua vida, não basta, meus amados, você saber que a palavra de Deus é a verdade. Você precisa se posicionar, você precisa crer, você precisa receber. Jesus diz ali em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Pedro ali acreditou, ele lançou a rede sobre a palavra. Ele entendeu que aos olhos naturais era impossível ele lançar a rede. Mas, meus amados, ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre a palavra de Jesus, porque Jesus Cristo estava mandando, ele obedeceu. Quando você obedece a palavra de Deus, você vai ver o milagre acontecer. E muitas vezes Deus vai liberar uma palavra e aos seus olhos naturais vai parecer que isso é um absurdo. Mas, meus amados, Deus ele está testando a sua obediência, porque tudo é possível ao que crê. No momento ali que Jairo foi buscar a ajuda de Jesus, no meio do caminho, ali uma mulher do fluxo de sangue ali toca em Jesus e ela é curada, e Jairo logo após recebe a notícia que ele não precisava mais incomodar o mestre porque a filha dele
havia falecido. Mas Jesus diz para Jairo: crê somente. E Jairo, meus amados, no meio da aflição ali, ele decidiu ouvir Jesus. Jesus foi até a casa de Jairo ali. No momento que Jesus tocou na filha de Jairo, ela ressuscitou, ela voltou à vida. E as pessoas ali que riram de Jesus começaram a dar glória a Deus, porque Jairo decidiu obedecer à voz do Senhor. Jairo decidiu, meus amados, ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Ouça a palavra de Deus. Aí fora as pessoas dizem que a maioria sempre tem razão. Mas para o cristão, isso não é uma verdade. Jesus Cristo sempre tem razão. A palavra de Deus sempre tem razão. Às vezes a maioria vai estar contra você, mas você tem que firmar na palavra. Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. A multidão queria que ele se calasse, que ele ficasse quieto, mas ele não deixou de clamar. Ele não deixou de buscar. Ele não deixou a multidão influenciá-lo. Ele tomou um posicionamento. Ele decidiu clamar até Jesus responder. Jeremias 33:3, a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Foi o que Bartimeu fez. E Jesus Cristo parou para ouvir a voz daquele homem que não deixou ser influenciado pela multidão. Ele clamou. E quando a multidão pedia para ele ficar em silêncio, até Jesus responder, Bartimeu, ele colocou o foco em Jesus. Ele sabia que a multidão não tinha nada para oferecer para ele. Por isso ele continuou clamando, clamando por socorro, clamando por Jesus. Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo parou, porque, meus amados, o Senhor estava observando. O Senhor viu que ele não deu ouvido ali à voz da multidão, mas ele colocou o foco dele em Jesus. Coloque o foco seu em Jesus. Coloque o foco seu na palavra. Faça como Pedro: sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Lance a rede sobre a palavra e você vai colher muitos peixes. Você vai ser abençoado. Você vai receber a provisão de Deus. Não importa o que o médico diz, não importa o que o povo diz, o que o médico diz, o que a multidão está falando para você é o fato. A verdade é a palavra. Entenda qual é a diferença do fato e da verdade. O fato é aquilo que os seus olhos naturais podem ver, é aquilo que o conhecimento do homem natural pode falar, mas a verdade é a palavra. Quando você firma na palavra, o fato cai por terra. O leproso chegou diante de Jesus e diz para Jesus: se você quiser, você pode me curar. Jesus diz: eu quero. E ele foi curado. Ele entendeu, meus amados, que Jesus Cristo podia curá-lo, mas ele não sabia se Jesus Cristo queria. E Jesus Cristo provou que ele queria. A Bíblia diz, meus amados, que ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos colocar em liberdade. Isaías 53, 4, 5 diz que pela pisadura dele nós fomos sarados, nós fomos curados. Ele pagou para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. Quando ele vai dizer ali em João 10:10, o diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Então é essa vida abundante que Jesus espera que eu e você nós venhamos viver. Nós só podemos viver essa vida quando nós, meus amados, lançamos a rede sobre a palavra. Quando nós decidimos ouvir a voz de Jesus. Qual voz você tem ouvido? Provérbios 14:12 diz que há caminhos que parecem reto aos nossos olhos, mas o final desse caminho é a morte. Muito ali dos pensamentos que vêm na sua mente não são seu. É o inimigo tentando confundir você. É o diabo falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, mas você precisa fazer o que Bartimeu fez, clamar por Jesus. E no momento que Jesus parar, meus amados, para ouvir o seu clamor, entenda, lance a rede sobre a palavra dele. Não olhe para a circunstância, não olhe para a situação, não olhe ali para a tempestade.
A tempestade ela vai ter que parar quando você se posicionar e repreendê-la em nome de Jesus. A bonança vai chegar aí na tua vida, na tua casa, na tua família. De repente você pergunta o que está faltando. Está faltando você se levantar com autoridade e repreender aí todo o mal contra a tua vida, contra a tua casa, em nome de Jesus. As portas do inferno, Jesus está dizendo que não vão prevalecer contra a igreja, ali em Mateus 16, 18. Se as portas do inferno têm prevalecido contra a tua vida e você entregou a sua vida a ele, está faltando um posicionamento seu. Está faltando você agir sobre a verdade. Está faltando você lançar a rede. Está faltando você colocar a palavra de Deus em prática. Pratique a palavra. Ordene em nome de Jesus que esse mal cesse e você vai colher a rede cheia de peixe. A bonança vai chegar na tua casa. Se você entender que não é por tua força, não é por minha força, mas como está ali em Zacarias 4:6, pelo meu Espírito, diz o Senhor, meus amados, você vai ver a diferença. Você vai ver o sobrenatural. Você vai ver o agir de Deus. As portas vão ser abertas para você, porque em nome de Jesus, nenhuma porta poderá ficar fechada. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Lance a rede sobre a palavra de Jesus. Jesus está dizendo que nós somos mais que vencedores. Entenda, você é um vencedor. Você é uma vencedora. É Jesus Cristo que está dizendo. Não ouça a voz da multidão. Bartimeu não ouviu a voz da multidão. Ouça a voz de Jesus e ande sobre a palavra, aonde ele está dizendo que tudo é possível para você, que você é mais que vencedor. Ele está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Essa é a verdade. O fato pode ser mudado, a verdade não. Se você firmar na verdade, meus amados, o fato vai cair por terra e a palavra de Deus vai ser manifestada na sua vida. Você vai lançar a rede sobre a palavra e vai colher, porque Jesus Cristo é fiel. Quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouvirem e receber essa palavra, que eles sejam renovados, fortalecidos em Ti, na Sua graça e na força do Seu poder. Eu oro, Pai, as portas do inferno não vão prevalecer contra os ouvintes. Eu declaro a bênção, eu declaro a vitória na vida de todos que estão ouvindo essa palavra agora, em nome de Jesus. Amém.